aquela oração em espírito. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos em Sua presença nessa noite. Nós viemos aqui, Pai, te adorar e exaltar o Teu santo nome. Pai, Deus de poder e Deus de graça, em uma só fé, no seu Espírito, nós nos reunimos aqui nessa noite para adorar o Senhor que vive e que reina para todo sempre. Pai, nós te pedimos, Senhor, inclina os Teus ouvidos, Pai, e escuta, Senhor, a nossa oração nessa noite. Que nós viemos aqui, Pai, Senhor, exaltar o Senhor, Pai, com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos, mas também, Senhor, Pai, que os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos à Sua voz e fala, Senhor, conosco nessa noite, é o que nós te pedimos, Pai. Que este culto, Senhor, seja pela honra e glória do Seu nome, e que tudo aqui aconteça segundo a Sua vontade e o seu querer. O Espírito Santo de Deus, dirige o culto dessa noite, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Todo mal cai por terra, que todo mal não prevaleça em nome do Senhor Jesus, e que o Teu poder e a Tua graça, Senhor, nos envolva aqui nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, na carta que Paulo escreve à igreja de Roma, carta aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 1. Carta aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 1. Amém? Amém, queridos? Amém. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos vieram apresentar o seu culto racional a Deus aqui nessa noite? Amém. Então se coloca de pé. Amém. Nós vamos adorar a Deus. Vamos louvar o nome santo do Senhor.
legítimo merecedor de toda a honra e toda a glória, aleluia. Tua
ao Senhor. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Pra te adorar, nos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o coração cheio de júbilo, libera sua voz e declara nessa noite que eu pra te adorar, nos reis, foi o que eu Ore comigo nessa noite. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, por esse momento peculiar que o Senhor preparou a cada um de nós. Podemos estar na sua presença, Senhor, é uma dádiva, é um presente, Senhor, poder sentir o teu toque. Pai, é um presente poder sentir o mover do teu Espírito. Acolhe, Senhor, a nossa adoração como sacrifício vivo diante do Senhor. E os céus que estão abertos sobre este lugar continue a derramar-se como chuva sobre os nossos corações. Inunda a nossa alma nessa noite, Senhor. Oh Pai, visita todos, Pai, neste lugar e aonde estiverem, Senhor. E que a tua presença console, transforme, renove, cure. Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite. Continua conosco, Deus. Continua nos nossos corações, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos, ó Deus. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele merece. Aleluia. Se assente por um instante, querido. Antes de nós entrarmos na palavra, gostaria de lembrar você que sábado, às 20 horas, encontro dos jovens está sendo uma bênção, a glória de Deus. Então, se você conhece algum jovem, se você é jovem, venha, participe conosco e será uma bênção. E domingo, às 18 horas, Escola Bíblica Dominical. Como eu disse aqui, estamos falando sobre o Espírito Santo. Está sendo muito bom, queridos. Estamos aprendendo muito aqui. Então venha, traga mais um, venha participar conosco. E às 19h30, culto abençoado de louvor, de adoração, a palavra que é abençoada. Então participe conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Aplauda mais uma vez o Senhor que está entrando na palavra. Glória a Deus. Esse final de semana estivemos longe dos irmãos. E quando a gente fica longe, no final de semana a gente já sente saudades, né? Glória a Deus por estarmos aqui novamente. Deus nos levou nessa viagem, nos trouxe, né, debaixo do cuidado dele, e foi uma bênção.
Fazia já, eu acho que já 2 anos que nós vamos tirar alguns no final de semana, né? Aproveitando o feriado, então para descansar um pouquinho. Mas glória a Deus, louva a Deus também pelos irmãos que estiveram aqui adorando ao Senhor, glorificando o nome do nosso Deus. E nós ouvimos, assistimos o culto de lá, né? E sei que foi bênção. Então glória a Deus por isso. Eu agradeço os irmãos que oraram por nós, né, pela igreja que ficou aqui, esteve firme na presença do Senhor. Amém? Amém. Amém. Nós queremos convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Os irmãos que forem encontrando, eu convido a se colocarem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler do 9, o verso 1 ao 9. Quem conhece a história de Mefibosete? Quem já ouviu falar? Amém. Todos os irmãos, né? Todos acho que já ouviram falar deste homem. E nós vamos ler esta palavra e vamos meditar nela nesta noite. A palavra do Senhor diz assim: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonas, aleijado e de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Mequir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às tuas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu irmão. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem és, seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: vamos ler mais, falei 9, mas vamos ler mais alguns versículos. Tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra, para que ele recolherão os frutos, para que da casa de seu senhor tenham que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Querido e amado Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Eu coloco a minha vida no Teu altar agora, Senhor, e peço, Senhor, a Tua direção sobre esta palavra, Pai. Ó Deus, que o Seu Santo Espírito, Senhor, fale através da minha boca, Senhor, e que o Seu nome seja glorificado, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Igreja, esse é um texto que fala de um homem
chamado Mefibosete, um homem que teve muitos traumas na vida. E quando nós falamos de traumas, eu acredito que todos nós já tivemos alguns traumas na vida, e todos nós carregamos às vezes os traumas em toda a nossa vida, se nós não deixarmos esses traumas serem curados por Jesus. E o que é um trauma? A palavra trauma, ela vem de um vocábulo grego que tem o significado de ferida. Então nós podemos dizer que trauma é uma ferida. E no contexto psicológico também trauma quer dizer uma interferência que ocorreu na vida de alguém que foi suficiente para bloquear o trajeto original que aquela pessoa tinha. Então isso também pode ser trauma dentro da esfera psicológica. Isso, podemos, resumindo isso, então o trauma, ele tem o significado de ferida, e psicologicamente nós podemos dizer que trauma, ele tem o significado de mudar o rumo da vida de alguém. Quando alguém tem um trauma na sua vida, de repente aquele trauma pode fazer com que ela mude o rumo da sua vida. E a história de Mefibosete, ela é uma história clara de traumas. Nós vemos aqui a história de um menino que foi criado, neto do rei Saul, filho de Jonatas. No entanto, ele era príncipe, porque o seu avô Saul era o rei de Israel. E Mefibosete, como filho de Jonatas, o primogênito de Jonatas, Jonatas era o primogênito de Saul, então nós podemos dizer que ele era o príncipe, herdeiro daquele trono, vamos dizer assim. Então nós podemos imaginar aquele menino sendo criado dentro de um palácio, aquele menino criado ali com todo o mimo, com todo o cuidado, gente cuidando dele, servos para lá e para cá, cuidando daquele menino. Mas um dia tudo muda na vida dele. O rei Saul sai com Jonatas para uma guerra contra os filisteus, e nessa guerra tanto Saul como Jonatas são mortos. E ali começam então os traumas. Aquele menino de 5 anos, que até naquela idade tinha sido criado com todo o mimo, como nós dissemos, que era ali um príncipe que tinha ali a perspectiva de herdar aquele trono, de repente a sua vida muda, a sua vida toma outro rumo. A primeira coisa que aconteceu na vida daquele menino, Mefibosete, você imagina ele ali no palácio, e de repente chega um soldado esbaforido, correndo, desce do seu cavalo, entra naquele palácio e grita: Saul está morto, Jonatas está morto. Ele perdia ali toda a sua base. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de quando, no dia que eu recebi a notícia da morte da minha mãe. Eu estava numa fazenda aqui próximo a Iguaraçu, minha mãe ficou internada aqui em Maringá durante uma semana. Estava eu nessa casa, numa área. Eu me lembro que chegou uma caminhonete e desceram 2 homens dessa caminhonete e perguntaram pro dono daquela fazenda, perguntaram quem era o fulano, né, que era aqui o dono da fazenda. Eu falei: não, sou eu. E aí ele disse assim: eu vim aqui avisar que a dona Marisa faleceu há poucos instantes. Eu recebi aquela notícia. A minha vida, a partir daquele dia, e das minhas irmãs, tiveram uma mudança. Nós morávamos no sítio, eu, meu pai e as minhas irmãs, e eu tinha 12 anos, uma irmã tinha 10 e a outra tinha 7.
E ali nós recebemos aquela notícia da morte da nossa mãe, e a nossa vida teve uma mudança. Nós éramos ali uma família criada com todo o carinho da minha mãe, e de repente meu pai ali sozinho, não tinha condição de ficar com a gente no sítio. Eu fui para a casa de uma tia minha irmã foi para a casa de uma outra tia que morava em São Paulo. De repente a nossa vida toma um outro rumo, é um trauma. E assim foi com Mefibosete. Mefibosete então ali começa a colecionar os seus traumas. Aqui a interferência na vida dele começa a mudar a história dele, começa a mudar o seu projeto de vida. Tudo aquilo que seu pai tinha sonhado para ele, a sua família, eu imagino que quantos ali, oh Mefibosete, um dia você vai ser rei aqui, e criando aquela criança, mas de repente tudo isso é destruído. Ele perde a família, ele é afastado da sua posição de príncipe por forças externas. Esse foi o primeiro trauma, a perda da família. Teu pai, teu avô estão mortos. Naquele momento ele não tinha mais ninguém, ele não tinha mais o porto seguro. E aí o que ocorre? A serva, a ama que cuidava daquela criança, pega aquele menino e sai correndo com ele. Sai correndo porque ela sabia que os filisteus poderiam invadir Jerusalém a qualquer momento, e se Jerusalém fosse invadida, todos ali seriam mortos. E ela, a preocupação era salvar a vida daquele menino. E ela então sai correndo com aquela criança, e naquela correria, naquela pressa, ela derruba aquele menino, e aquele menino se fere gravemente e fica aleijado dos 2 pés. Mais um trauma físico. Imagina a dor. Ele tinha acabado de ter uma notícia que o seu avô e seu pai, ele tinha perdido toda a família, a sua vida tinha mudado de rumo, e agora ele tem um trauma físico, uma dor. Imagina a dor daquela criança fugindo. A Bíblia não fala, mas provavelmente ele quebrou algum osso, alguma coisa, e aquela serva foge com aquela criança. Esse foi o segundo trauma. E aí ele vem colecionando mais um trauma. E o segundo trauma daquele menino foi o trauma social. Em consequência daquele trauma físico, dele ter que fugir, ele foi levado para uma cidade que se chamava Lodebar. Você sabe qual que é o significado de Lodebar? Lodebar significa lugar de esquecimento. Lugar onde que nem uma ovelha podia pastar, porque lá não existia pastagem. Uma cidade destinada a doentes, pessoas miseráveis, cegas, leprosas, imprestáveis, eram levados para essa cidade. Lugar de esquecimento. Imagina mais esse trauma. Ele era levado para um lugar onde ele foi esquecido. E quantas vezes, igreja, nós também, em algum momento da nossa vida, nós sofremos traumas, que nós fomos levados para algum lugar e ali nós fomos esquecidos. Talvez nesse momento você esteja sendo esquecido por alguém da sua família, alguém que você ama. Aquele menino foi esquecido naquele lugar que era um lugar só de sofrimento. Ele foi deixado ali começa mais um trauma, e nós podemos chamar, então ele teve um trauma familiar, um trauma físico, e agora um trauma social. Ele tinha sido afastado da sociedade, ele tinha sido levado para um lugar onde ele não tinha mais nenhum relacionamento das pessoas que ele tinha antes, que ele gostava. Foi um lugar de esquecimento. E ali, você sabe quanto tempo ele viveu? Quase 20 anos. Ser esquecido pode ser um trauma, um dos piores traumas
sociais que pode ocorrer na vida de alguém. Agora eu quero dizer para você, o Senhor nunca te esqueceu. O Senhor nunca te esqueceu. Lucas 10, melhor, Lucas 19, versículo 10, diz que o pastor das ovelhas, o nosso pastor que é Jesus, ele vai buscar a ovelha perdida no lugar que não tem pasto. Ele vai lá em Lodebar e tira a ovelha que está perdida, tira aquela ovelha que está esquecida e traz de novo para o rebanho. Jesus, ele resgata aquele que está esquecido, aquele que foi castigado por tantos traumas. Jesus vai lá e traz de volta. E então o que acontece? O rei Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Assim como o rei Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, Jesus fez uma aliança comigo e com você. Jesus fez uma aliança com a igreja, e Ele está ali a todo momento, pronto para nos resgatar, nos tirar de Lodebar. E Jesus, Ele se lembra a todo instante da aliança que Ele fez com você, e Ele quer te trazer para esse lugar tranquilo. Ele quer te trazer de novo para Jerusalém. Ele quer te trazer novamente para que você venha se alimentar no banquete, na mesa do rei. O posicionamento de Davi foi semelhante à ação de Jesus, que restituiu vida novamente àquele jovem. Então Davi manda que ele chama para que ele venha, que tragam ele. Mas só que tem uma coisa, igreja: tinha mais um trauma terrível, um trauma que tem alcançado milhões, milhares de pessoas nos dias que nós estamos vivendo. Ele tinha um trauma, que era o trauma emocional. As dores físicas, as dores das percas da família, todas essas dores são difíceis. Agora a dor emocional, a dor espiritual, essa pode ser muito pior. Pode ser muito pior. Sabe por quê, igreja? A dor emocional é aquela dor que você sente, você não sabe o que é. Aquela angústia que você sente lá dentro e você não sabe o que está acontecendo. Aparentemente as coisas estão todas normais, mas você começa a sentir aquela angústia profunda, em nenhum lugar está bom. Isso geralmente é consequência dos traumas emocionais que nós fomos colecionando no decorrer da nossa vida. E quando nós somos atingidos por esses traumas emocionais, isso faz com que nós esqueçamos até de Deus. E aquele jovem, quando ele chega na presença de Jonas, ou melhor, na presença de Davi, quando ele chega na presença de Davi, e ele disse: aqui estou eu, as tuas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo. Sabe por quê? Porque ele estava tremendo de medo. Ele não sabia o que Davi queria com ele. Ele não sabia qual a reação, por que Davi havia chamado. Mas Davi disse: eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Na verdade, o que Davi estava fazendo? Estava dizendo com isso: é aquilo que Deus faz comigo e com você todos os dias. O mérito dele estar sendo chamado não era de Mefibosete, mas era de Jonatas. E o mérito de nós sermos resgatados por Deus não é nosso, mas é de Jesus. Jesus,
Ele que é o mérito, é todo dele. Então Deus todos os dias está nos chamando, está nos resgatando, está nos trazendo, está usando de bondade para conosco. Então Mefibosete se inclina na presença de Davi e faz a seguinte pergunta para Davi: o que o Senhor quer com um cão morto? Isso tem um significado, igreja. Ele se considera um cão morto. Você imagina, você veja bem aonde ele chegou. Ser chamado de cão naquela época era uma forma humilhante de você humilhar alguém, de você ultrajar alguém. E ele é chamado uma pessoa, e quando tinha uma tradição, quando você queria humilhar alguém, chamava aquela pessoa de cão, ou cabeça de cão. Mas ele vai muito mais além, ele se considera um cão morto. Isso dava a ideia de uma pessoa imprestável, miserável, suja, sem nenhum valor. Então ele se considerava uma pessoa sem valor. Mas Davi o chamou porque Davi queria usar de bondade. E Jesus está chamando a eu e você todos os dias, porque Ele quer usar de bondade para com a minha vida e a sua vida. Jesus diz: vinde a mim todos que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo: venha a mim. Se você está sentindo hoje desprezado, se você está sentindo humilhado, se você está sentindo que você não é ninguém, Jesus está dizendo para você hoje: venha a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que não aguenta mais carregar esse fardo, venha e traga esse fardo, traga esse fardo a mim, porque eu vou carregar ele para você e vou te dar um fardo que é leve. É isso que Jesus faz, para isso que Davi chamou aquele jovem ali. Igreja, quando meditando nesta palavra, quando nós falamos de traumas, os nossos traumas, eles não acontecem só depois que nós crescemos, que nós somos adultos. Mas sabe aonde começa os nossos, pode começar os nossos traumas? Pode começar lá no ventre. Os nossos traumas pode começar a partir de uma gravidez indesejada. Quando alguém rejeita, a pessoa não planejou aquela criança, não planejou ter aquele filho, e vem um filho, e aí aquela carga negativa: eu não quero essa gravidez. E isso pode trazer uma carga emocional, aquele feto, aquela criança, e isso já pode trazer um trauma sobre a vida dela. Mas Jesus está dizendo: eu quero desfazer todo esse trauma que você tem na sua vida, porque eu cuidei de você desde o ventre. Eu cuidei desde o ventre. Eu fiz que você viesse a este mundo para cuidar de você, para andar com você, para te usar, porque eu te amo e eu sou contigo. Igreja, nós temos que ter cuidado quando nós falamos qualquer palavra que pode levar trauma aos nossos filhos, a qualquer outra pessoa, porque isso pode causar um trauma emocional, um trauma espiritual, que aquela pessoa, de repente, se ela não for a Jesus e não souber tratar aquela ali, ela pode carregar aquele trauma pela vida toda. Eu vejo às vezes quantos pais chamando os seus filhos: você não presta, você não vale nada. Você está trazendo maldição sobre o seu filho. Nós precisamos, ao invés de trazer palavra de maldição, nós temos que trazer palavra de bênção. Você foi chamado, você foi escolhido, você é uma bênção. Jesus pagou um preço por você, você é amado, você é amada. Nós precisamos aprender, é isso que nós precisamos ministrar para os nossos filhos todos os dias, mostrar que ele tem valor, que ela tem valor.
E eu quero dizer para você, nesta noite, você que está me ouvindo aí na sua casa, você que está aqui, não deixe com esses traumas tire a sua alegria, mas vá até Jesus. Ouça a voz de Jesus que diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mefibosete, ele talvez tenha esquecido as ações de Deus sobre a vida da sua família. Talvez ele tenha esquecido que quantas vezes Deus fez com que o seu avô, o seu pai, fosse à guerra e desse a vitória para eles. Ele não se lembrava mais de nada disso, porque esse trauma também tinha alcançado ele espiritualmente. Ele não estava andando arrastado só por causa do ferimento nos pés, por estar aleijado, mas ele estava andando arrastado, sem fé alguma. Quantas pessoas hoje estão aí, às vezes na igreja, mas estão se arrastando sem fé, está vivendo uma vida cristã de arrasto, sem fé, porque não tem ido a Jesus, não tem confiado a sua vida ao Senhor, não tem deixado Deus curar os seus traumas, não tem sido humilde como foi Mefibosete, de chegar lá e reconhecer que nele não tinha valor algum. E muitas vezes nós queremos achar que nós somos muita coisa. Nós, diante de Deus, nós somos, porque Jesus pagou o preço. Mas se nós formos pensar pelo nosso valor, daquilo que nós podemos fazer, nós não somos nada. Igreja, se muitas vezes você tem se encontrado oprimido, eu quero dizer para você, muitos homens de Deus, em muitas ocasiões, tiveram grandes crises e traumas. O próprio Davi foi um homem que passou por muitos momentos de crise. Quando ele esteve lá na caverna sozinho, quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, e por muitas outras circunstâncias, ele foi afligido por aqueles traumas. E quantas vezes, de repente, você levanta um dia que você sente aquela angústia, aquela coisa que você não sabe de onde vem. Deixa Jesus entrar no seu coração. Amém. Deixa Jesus entrar no seu coração. Confia só nele e pede para ele vir. E se há algum trauma na sua vida, deixe que ele venha apagar esses traumas, que ele venha cuidar de você, que ele venha restaurar aquilo que está machucado. Deixe ele te levar para você fazer um banquete com ele, para você comer na mesa com ele. Eis ele está te chamando. Nós só somos libertos quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus. Nós só somos libertos quando nós entendemos que nós não somos nada. Mefibosete reconheceu a sua situação. Mefibosete estava cheio de temor. Quando nós vamos diante de Deus, nós precisamos ter temor, entender que somos pecadores e dependemos do perdão de Deus. Mefibosete chegou diante de Davi, que aqui nessa figura representa Jesus. Ele chegou cheio de temor, porque ele sabia que ele não era ninguém diante do rei. E nós diante de Deus não somos ninguém, mas eu quero dizer que Jesus, ele ama a sua vida e ele está de braços abertos para te receber. Não importa os traumas que você já enfrentou, ou que você está enfrentando na sua vida. Eu só quero dizer uma coisa: você não pode continuar em Lodebar. Você não pode continuar no lugar do esquecimento. Você não pode continuar no lugar da amargura. Você não pode continuar no lugar do desprezo, porque Jesus pagou um preço para que você saia desse lugar, para que você venha para um lugar de descanso, para um lugar de paz, para que você tenha a vida que Ele projetou
você, que Ele projetou para mim, que Ele projetou para a igreja. Nós só precisamos tomar posse disso pela fé e crer que Deus nos resgatou para vivermos nos verdes pastos, não viver num lugar sem pastagem, viver do passado, de angústias. Deus nos chamou para viver para viver daquilo que é o melhor que Ele tem para nós, e o que Ele tem para nós é bom, o que Ele tem para nós é o melhor. Mas nós precisamos sair de Lodebar, nós precisamos deixar o passado e olhar para frente, para as campinas verdejantes que Ele tem para que cada um de nós ande nelas, e Ele irá curar todos os seus ressentimentos e mágoas, irá honrar você, irá fazer com que você volte a comer na mesa do rei, na mesa do palácio, é porque Ele tem o melhor para você. Assim como Mefibosete passou a comer, fazer as suas refeições junto com o rei, Ele quer te dar uma nova oportunidade de vida. Eu quero pedir para que você se coloque em pé, e você que está também nos assistindo na sua casa, se você tem estado em Lodebar, que você tome uma atitude agora diante de Deus, e que você se coloque diante do Senhor, e que você entenda que você precisa sair dessa situação, que você deixe com que o Espírito Santo te visite agora onde você está, que você deixe o Espírito Santo falar com você e te mostrar o amor de Deus, o profundo, insondável amor que Deus tem pela sua vida. Deixa Jesus invadir a sua vida, deixe o Espírito Santo te tomar agora e trazer a paz que você não tem tido, deixe Ele te curar das feridas que tem feito você chorar, que tem feito você sentir que você é desprezível. Eu quero dizer para você nesta noite, e o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite, que você não é desprezível, você é uma pessoa de valor, porque Jesus morreu por você, Deus te amou ao ponto de dar a vida dele por você. Apenas creia nisso, reconheça que Jesus é o teu Salvador. Nós vamos orar agora, feche seus olhos. Querido e amado Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, orar, Senhor, agora por aqueles, ó Deus, que estão aqui, aqueles que nos ouvem em suas casas, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor, Pai, esteja, Senhor, visitando a cada um, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, se mostrando a cada um agora neste momento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, mostrando o teu amor, Senhor. Ó Deus, a tudo aquilo, Senhor, de bom que o Senhor tem para cada uma dessas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja dizendo para cada uma delas, Senhor, saia de Lodebar e venha andar nos caminhos que o Senhor tem preparado para você desde a eternidade. O que o Senhor tem para você é muito melhor do que aquilo que você já viveu. O que o Senhor tem para você é incomparável melhor do que tudo aquilo que você já passou, desde que você ande nos caminhos do Senhor. Deus está dizendo agora, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará, porque ele assim quer para a sua vida. Oh Deus, obrigado, papai, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque nós não precisamos viver em Lodebar. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos, Senhor, viver de migalhas. Obrigado, Senhor, porque não precisamos viver nos rastejando, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos deu, Senhor, uma vida abundante, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por as maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um. Obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor resgatou de Lodebar, Senhor, e trouxe, Senhor, para andar contigo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, papai. Amém. Noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol
minha esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e meu rio que manda na cruz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e meu rio que manda na cruz ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Diga ao Senhor, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Chegamos ao fim desse culto de adoração, Senhor. Continue a adorá-lo onde você estiver. Senhor, obrigado, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor acompanhe cada um, Senhor, dos irmãos que estão aqui, Pai. Dê, Senhor, um resto de semana abençoado, Senhor. Ó Deus, nos traga, Senhor, ó Deus, para a escola dominical, no culto de domingo à noite, Pai, para que possamos estar juntos novamente, Pai, te adorando, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e clamando a Ti, Senhor, porque é somente em Ti, Senhor, que nós cremos, é somente em Ti que nós esperamos, Pai, porque o Senhor é a nossa vida, e nós assim esperamos a cada instante, em nome de Jesus. Amém. Bom em paz. Deus abençoe.